diz a palavra do Senhor. Todos acharam? E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Amém? Podeis assentar os irmãos, aleluia, Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Uma passagem muito conhecida do povo de Deus, que é a multiplicação dos pães. E quem é que não gosta de ver as coisas multiplicadas em suas mãos? Muitas vezes nós queremos pegar as coisas, quem dera que recebêssemos um salário no final do mês e de repente Deus operasse aquele salário, multiplicasse e desse para fazer tudo que nós pensamos em fazer. Quisera eu que recebesse algo e aquilo que quando colocasse em minhas mãos, Deus multiplicasse a ponto de sanar todas as minhas necessidades. E nesta hora, o Senhor Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite para um fato. Um fato muito importante que muitas vezes nós não damos atenção. E nessa noite eu quero falar para vocês sobre a multiplicação dos pães e a matemática do milagre de Deus. Porque muitas vezes nós não damos importância para aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Mas agora, através dessa palavra, nós vamos entender o que Deus está falando conosco hoje, neste lugar. Aleluia, Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui, todos nós sabemos, nós estudamos a matemática e há 4 operações na matemática: subtração, adição, a divisão e por final a multiplicação. E agora nós vemos que aconteceu essas operações neste momento em que Jesus estava ali, pregando para aquela multidão. O primeiro trecho que nós vemos no versículo 15, ele diz: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Jesus então repreendeu os discípulos, por quê? Porque a intenção deles não era despedir o povo, porque o lugar era deserto. Então a primeira coisa que eu entendo aqui, olhando a palavra de Deus, que para Deus começar a operar o milagre da multiplicação na nossa vida, nós temos que tirar alguma coisa, diminuir alguma coisa, e nesse caso, diminuir a hipocrisia. Porque os discípulos agora mentiram para Jesus. Porque se você pegar o texto antes, a história que se passou antes, passou a história de João Batista, quando ele foi morto por Herodes. E ele foi morto por Herodes por quê? Porque a sua filha, sua sobrinha Salomé, pediu que lhe arrancasse a cabeça de presente de aniversário. E por que ele foi morto? Porque ele pregava um Cristo vivo, ele pregava um Salvador que viria. E agora mataram João Batista. Os discípulos estavam ali ao redor de Jesus, e eles temiam que o que aconteceu com João Batista acontecesse com eles, e eles procuraram um motivo para não alimentar aquele povo, para dispersar a multidão. E se você procurar no dicionário a palavra hipocrisia, quer dizer falsidade. E Deus não opera na falsidade. E muitas vezes nós somos tão hipócritas a ponto de quê? De realmente acreditar naquilo que falamos. Sabe por quê? Porque existem mentiras que são ditas com mais verdade do que as próprias verdades. Muitas vezes nós acreditamos numa mentira que nós mesmos fomentamos dentro de nós.
queremos que Deus opere na nossa vida. Estamos enganando a nós mesmos. Mas hoje Deus vai mudar isso na tua vida. Hoje Deus vai lhe ensinar a subtrair a hipocrisia da sua vida e diminuí-la, ou até tirar de uma vez da sua vida isso. Quantas vezes, aleluia, Deus, nós somos chamados para a obra de Deus. Quantas vezes nós queremos a multiplicação, um milagre na nossa vida, e não acontece. Por que ele não acontece? É muito comum você chegar para alguém e dizer assim: irmão, Deus tem um chamado na tua vida, eu preciso de você aqui na igreja. E a pessoa virar para você e falar: eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu tenho muitos afazeres, eu tenho que me preparar para isso ou para aquilo. E de repente ele arranja um atrativo que não seja a obra de Deus. Ele arranja tempo para tudo, e ele continua se enganando e achando que aquilo é a verdade na vida dele. Ele continua achando que realmente ele não tem tempo para fazer nada, quando na verdade ele tem tempo para fazer todas as coisas. Imagine só quando chegar aquele grande dia e Jesus diante de você perguntar: por que tu não fez isso? E você disser para o dono do tempo que você não teve tempo. Você disser para o dono do tempo que você não teve tempo de buscá-lo. Você dizer para o dono do tempo que você não teve tempo de ir à casa de Deus. Você não teve tempo para evangelizar o teu vizinho. Você não teve tempo para evangelizar o teu irmão. Você não teve tempo para falar do amor de Jesus para a tua família. Por quê? Porque arrumamos desculpas, somos hipócritas, queremos tapear a Deus. Só que a Deus ninguém engana. Queremos enganar a Deus. Queremos colocar uma coisa diante de nós, sabe por quê? Porque sempre vai existir uma desculpa para não se fazer a obra do Senhor. Sempre vai existir uma desculpa para não ir à casa de Deus. Sempre vai existir uma desculpa para mim não fazer a obra de Deus. Aleluia, Deus. E muitas vezes nós mesmos acreditamos nessa desculpa e nos estacionamos. E agora o mais engraçado é que nós estacionamos e queremos que Deus continue a multiplicar nas nossas vidas bênçãos. Queremos que Deus continue a nos abençoar. Queremos que Deus continue a fazer o que Ele vem fazendo diante que nós somos hipócritas diante dEle. Talvez eu possa acreditar em você. Talvez o teu irmão, o teu pai, o teu pastor possa acreditar em você. Agora Deus, Ele conhece o teu coração. E Ele sabe o que há dentro do teu coração. Ele sabe quando você está fazendo as coisas com amor a Ele e quando é com hipocrisia. A primeira coisa para que Deus possa começar a operar na nossa vida é diminuir, tirar a hipocrisia da nossa vida. Deixarmos de sermos hipócritas. Deixar de querer colocar uma desculpa naquilo que nós não estamos fazendo para Deus. E as desculpas são muitas. As desculpas são diversas para mim não fazer a obra de Deus. Ah, é porque Deus não me deu isso. É porque eu não vou com a cara do irmão. Ah, é porque o pastor grita muito. Ah, é porque o som da igreja é muito alto. Ah, é porque eu não gosto de fulano. Ah, é porque eu não gosto de ciclano. É porque a igreja é muito longe. Ah, é porque a igreja é muito perto. Se nós prestarmos atenção, sempre vai existir uma desculpa para não fazer a obra de Deus, quando na verdade o que nós estamos sentindo é verdadeiramente: eu não quero fazer a obra de Deus, eu não quero servir a este Deus, a minha vida do jeito que está ótima, mas eu não quero servir, mas eu quero ser abençoado por Ele. Eu não quero servir a este Deus, eu não quero matar minha carne por amor a Ele, mas eu quero ser abençoado por Ele. Mas Jesus conhece o coração do homem. Quando ele viu aquilo, ele logo olhou para Deus e falou: peraí, nós não vamos despedir ninguém de mãos vazias. Aí entrou agora a segunda operação matemática na história de Jesus: a soma. E agora o que é a soma aí? Sabe o que é a soma neste momento? É que o problema não
não era de Jesus. O problema era de todos os discípulos. O problema era de toda aquela multidão que estava ali. Porque é muito comum você chegar dentro de uma igreja e de repente a igreja está vazia e você botar a culpa no dirigente, você botar a culpa no ministério de louvor, você botar a culpa da pessoa que fica na porta da igreja. Nunca a culpa é sua. Só que você tem que entender o seguinte: a igreja é um corpo, você faz parte do corpo, você é parte da igreja. Se a igreja está doente, você está doente junto com a igreja. Se a igreja está abençoada, você está abençoado junto com a igreja. Mas a questão é a seguinte: eu não quero tomar parte disso, eu não quero somar isso para a minha vida, não. O problema é de quem está dirigindo. Saiba de uma coisa: você está trabalhando numa empresa, e agora você está ali trabalhando numa empresa e aquela empresa não está produzindo o que era para produzir. Você não vai dizer: a culpa é do encarregado, a culpa é... Não, a culpa é de todo mundo. Nós vamos nos unir, nos juntaremos para que as coisas possam fluir. O problema é nosso, o problema não é meu. O problema não é do pastor, o problema não é do missionário, o problema não é seu que você está... Não, o problema é nosso, nós somos a igreja do Senhor. E muitas vezes você olha para dentro da tua igreja e diz: nossa, minha igreja está caidinha, minha igreja está ruimzinha, minha igreja está ruim de louvor, está ruim de pregador, está ruim de tudo. Aí eu te pergunto: o que você está fazendo para que a tua igreja melhore? Só criticando não vai melhorar. É necessário fazer algo, é necessário levantar do teu assento, é necessário sair do seu comodismo e tomar a tua posição no lugar que Deus te chamou. Aí você vai me dizer: eu estou orando. Amém que você está orando. Se você olhar a palavra do Senhor, quando Neemias recebeu a notícia que os irmãos deles, os conterrâneos dele estavam cativos em Jerusalém, os muros foram queimados a fogo, nós fugimos, mas os que ficaram lá estão numa pior. Que Neemias fez? Ficou orando. Neemias orou, mas ele falou: eu vou sair do meu lugar, eu vou fazer um movimento. Eu quero que o problema não é deles, não, o problema é meu também. Eu faço parte daquele lugar, eu faço parte daquela história. A questão é a seguinte: ninguém quer responsabilidade para ele, não. É mais fácil achar que a culpa é do outro. É mais fácil achar que a culpa é de quem está do seu lado e não é sua. E agora, quando o problema é na sua vida, quem é o culpado? Quem é o culpado pela sua falta de fé? Quem é o culpado pela tua falta de coragem de ir para a igreja? Quem é o culpado pela tua falta de coragem de orar por um enfermo? Quem é o culpado pela tua falta de coragem de sair para evangelizar alguém? Aí você vai dizer: a culpa de eu não sair para evangelizar é da minha esposa. A culpa de eu não sair para orar pelo enfermo é do meu esposo. A culpa de eu não ir no culto e não poder fazer um louvor é os meus filhos. Não é. A culpa é sua. Assuma. O problema é que ninguém quer assumir aquilo que é de verdade. É muito mais fácil achar que a culpa é do quem está do meu lado. Ah, eu entrei no culto hoje, não senti nada. A culpa foi do Ministério do Louvor. Cantou uns louvorzinhos ruins e xoxos toda a vida. E tua mente estava onde? Eu quero dizer um negócio para você: o Ministério do Louvor não vem aqui cantar louvor para você, não. O dia que eu vier aqui cantar um louvor para você, bate e joga lá fora, porque não está prestando. Porque quando eu venho aqui, eu venho para adorar o meu Deus. Eu venho para adorar o Deus que me chamou. E eu tenho consciência daquilo que Ele me chamou. Eu tenho consciência do que Ele tem na minha vida. E eu sei
problema é meu. Aleluia, meu Deus. Eu sei que a questão está comigo. Por quê? Porque eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo do Senhor. E muitas vezes nós não queremos nos envolver porque não queremos compromisso. Mas escute bem que Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se na hora que você precisar Deus te deixar na mão, não reclame, porque você já fez isso várias vezes. Você não assumiu a tua posição diante de Cristo. E nós temos que assumir a nossa posição diante de Cristo. Saber que Ele é o Senhor. E eu tenho que assumir o que Ele quer comigo. Porque eu sei. Não adianta a pessoa falar, não sei o que Deus quer comigo. Sabe sim. Claro que sabe. Todo mundo sabe o que Deus quer com ele. Todo mundo sabe o que Deus quer com ele. Mas o negócio é mais fácil achar que eu não sei. O negócio é melhor deixar de fazer a obra que é menos crítica. Porque se eu me coloco na posição de pregador, eu sei que as pessoas vão olhar e falar, está pregando, olha o que ele está pregando. E muitas vezes eu não quero isso para mim, eu não quero ser criticado, eu não quero que ninguém fale nada de mim. Então é melhor eu me esconder. É melhor eu me retrair, eu me retirar. Mas você tem que saber que a igreja é você. O problema da igreja não é um problema só da igreja, é um problema seu também. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Nós queremos achar um culpado para o nosso problema. Mas Jesus chamou os seus discípulos e disse, não. O que vocês têm aí? O que vocês têm aí? E ele levantou e deu graça. Glória a Deus, aleluia. E aí entra em ação agora a terceira operação matemática, a divisão. O que tem de gente na igreja que não consegue ser abençoado porque não sabe dividir. Não aprendeu a dividir. Porque se olhasse para dentro da palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que ninguém é tão pobre que não possa ofertar. E ninguém é tão abastado que não precise de algo. Isso é a palavra de Deus que diz. Mas é porque muitas vezes aquilo que eu tenho é meu. Aquilo que eu tenho é meu, eu não dou para ninguém. A palavra de Deus diz que há mais prazer em dar do que receber. Isso é a lei da semeadura. Se você não está plantando nada, você não vai colher nada. Se você não planta nada, você não vai colher nada. Mas o negócio é o seguinte, a pessoa quer colher, mas quer colher sem plantar. Se não plantar, não vai colher nada. A pessoa não quer dividir o que ela tem, ela quer guardar o que ela tem para ela. Vai encruar. Vai encruar, porque você tem que dividir aquilo que é seu. Aquele momento ali, preste atenção no que Deus fez, para que eles entendessem isso. Juntou todos os discípulos e todos eles. Juntou tudo que eles tinham. E o que eles tinham? 5 pães e 2 peixes. Deus falou, vem cá. Jesus falou, vem cá, me dá isso aqui. Talvez, com certeza, não está escrito lá, mas eu vou falar, rapaz, só isso que nós temos. Como é que eu vou dividir? Só isso aqui não dá nem para nós. Isso aqui não dá nem para mim, como é que eu vou dividir? E você sabe que tem gente que pensa assim. Eu já conheci pessoas que recebiam um salário mínimo e falavam assim, eu não vou dizimar não. O salário mínimo não dá nem para mim, ainda vou tirar 10% ainda. O salário mínimo não dá nem para mim pagar minhas contas e comer. Só diz isso quem não conhece a Deus. Só diz isso quem não conhece o Senhor. Porque Jesus agora pegou o que eles tinham, pouca coisa, não dava nem para eles comer, se você botar na ponta do lápis. Eles iam comer só um pouquinho e ainda ia continuar com fome. Mas Deus falou com eles para que eles dividissem aquilo. E para que dividir?
para que Deus possa multiplicar na sua vida. Dividir para que Deus possa multiplicar na tua vida. O Senhor tomou aquilo ali, entregou nas mãos de Jesus. Jesus deu graça, levantou para o céu, partiu, entregou na mão dele e falou assim: ó, sai distribuindo aí. A palavra de Deus diz que tinha mais de 5.000 pessoas, só adultos e homens, sem contar as mulheres e as crianças. A palavra de Deus diz que todo mundo comeu, encheu a barriga, ficou de barriga cheia, rolando no chão, e ainda sobrou 12 cestos de pão e peixe. Deus multiplicou. Mas por que Ele multiplicou? Porque eles aprenderam a dividir. Eles aprenderam a dividir. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus, Ele quer multiplicar a sua vida. Deus, Ele quer multiplicar as coisas que Ele tem colocado nas tuas mãos. Mas o problema é que você não está atento para aquilo que Deus tem para a sua vida. O problema é que muitas vezes nós continuamos sendo hipócritas. Não assumimos a nossa responsabilidade dentro da igreja. Não dividimos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas nós queremos a multiplicação na nossa vida. Nós queremos que Deus multiplique na nossa vida. Como é que Ele vai multiplicar? Como é que Ele vai multiplicar? Se a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Mas aquele que é infiel no pouco, quem lhe confiará as grandes riquezas? Sabe de uma coisa? Que aquele que é infiel no pouco, quando ele tiver o muito também, ele não vai ser fiel. Ele não vai ser fiel. Aleluia, Deus. Porque aquele que é o porteiro da igreja, se ele é fiel quando ele é porteiro da igreja, a partir do momento que ele vai subindo os degraus, ele continua sendo fiel. Agora, se ele era infiel quando ele era porteiro, ele pode ir para diácono, presbítero, pastor, apóstolo, missionário, doutor, o que for, ele vai continuar sendo infiel, porque se ele não se converter no meio dessa caminhada, ele vai continuar sendo infiel. E Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. E é necessário que Deus multiplique a nossa vida, mas para que Ele possa multiplicar a nossa vida, nós temos que mudar. Nós temos que mudar a nossa visão. Nós temos que mudar a nossa intenção, a nossa direção. Para quê? Para que Ele venha operar de maneira diferente na nossa vida. Eu não estou aqui por acaso, você não está aqui por acaso, não. Deus tem algo mais excelente para a tua vida. Deus tem algo fenomenal para a tua vida. Mas você precisa aprender. Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa se colocar na posição para que Ele possa multiplicar a tua vida. Amém? Vamos colocar de pé nesta noite? Aleluia, Deus. Nessa hora eu gostaria de convidar 2 obreiros que viessem aqui à frente, amém? Aleluia, Deus. Deus de poder e grande glória. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Neste momento nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Aleluia, Deus. E eu creio que Deus está neste lugar. Eu creio que Deus tem feito maravilha em nossas vidas.
E a ceia do Senhor, ela é um memorial que nós fazemos, crendo que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, Deus. E eu quero convidar você que é cristão, batizado, se encontra em comunhão com a tua igreja, que venha até aqui à frente, que nós vamos estar, participando da ceia do Senhor, amém? Aleluia, Deus. A ceia do Senhor não é simplesmente para os membros da Assembleia de Deus de Libertação, não. Você também, que é de outra denominação,